De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com o Dr. Alexandre Toledo aqui no programa. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano, e aos ouvintes da Educadora. Doutor, vamos falar um pouquinho a respeito dessa portaria, né? 3.665, do dia 13/11, né? Recente aí do Ministério do Trabalho, que estabelece essas novas regras aí para domingos, feriados, né, no caso dos seletistas. Vem mexer uma coisa que estava estável há muito tempo. A gente tem uma regra na CLT, né, que é a regulamentação para trabalho em domingo e feriado, ela depende de uma autorização de uma autoridade competente, essa autoridade é o Ministro do Trabalho, né? Então, veja que é uma lei, essa legislação é antiga, redação original da CLT, que é de 1943. Então, quer dizer, é uma coisa que está totalmente fora do nosso tempo, fora daquilo que a gente tem hoje de funcionamento do comércio, né? Veja que antigamente, quando nós éramos crianças, você não tinha posto de gasolina, posto de abastecimento, não funcionava aos domingos, supermercados, não funcionava aos domingos. Hoje funciona. Hoje funciona. E funciona para você atender todo mundo. Aquela pessoa que não pode ir ao supermercado durante a semana ou durante o dia, ela vai à noite, ela vai aos finais de semana. Então isso vem se estabilizando ao longo dos anos. E em 2021 foi editada uma portaria, a portaria 671, que não incluiu apenas o comércio, mas todas as atividades econômicas, concedendo uma autorização genérica para trabalho em domingos e feriados. É uma portaria do ministro da Fazenda de então. Ou seja, toda a estrutura das empresas está preparada para isso, né? Ou seja, podemos funcionar, tem uma autorização legislativa. O ministro do Trabalho atual, atendendo reivindicações de sindicato, não cabe aqui a gente dizer se essas reivindicações são justas ou injustas, se ele é alinhado com tal ou qual, mas enfim, ele atendeu. E de inopino, de um dia para o outro, uma canetada, ele pegou várias atividades, não todas, várias atividades de comércio e disse o seguinte: olha, a partir de agora não pode mais trabalhar aos domingos e feriados. E atividades genéricas, por exemplo, comércio em geral, ou seja, tudo aquilo que não é o comércio especificado na tabela que tem na portaria 671, não pode funcionar aos domingos e feriados. Comércio de alimentos, comércio de medicamentos. Para esse pessoal funcionar, a partir da portaria, passou a ser necessário alguns requisitos, né? Se for trabalho aos domingos, depende de autorização de lei municipal. Se for trabalho em feriado, depende de autorização de lei municipal e de convenção coletiva, né? Apenas para já, isso é grave. Por quê? Porque foi feito de um dia para o outro. E justamente num período que a gente se aproxima aí de final de ano, que a demanda é muito maior. Exato. E não só isso. É um período, né, você fazer uma convenção coletiva não é um processo simples. Você aprovar uma lei municipal que regulamente isso não é um processo simples. São processos demorados. Para aprovar uma lei municipal em regime de urgência, no mínimo nós vamos precisar de 2 sessões, em Batatais isso leva 30 dias. Para aprovar uma convenção coletiva, há todo um processo. E os sindicatos, as empresas, os sindicatos patronais e sindicatos de empregados, eles têm formalidades a cumprir. Eles têm que convocar a assembleia, essa assembleia tem um prazo para ser convocada, ela tem que aprovar o que foi exigido, ou seja, o sindicato das empresas, o sindicato dos empregados, em atos separados. Depois eles se reúnem, formatam a convenção coletiva e registram a convenção coletiva. Ou seja, não é algo que se faça da noite para o dia, né? Apenas para deixar os nossos empresários locais, né? Aqueles empresários que são vinculados ao comércio, ao Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto, né? E aí inclui supermercados, inclui farmácias, inclui
as lojas em geral, esse pessoal já está protegido, tá? Não precisa se preocupar disso neste ano. Por quê? Porque já existe uma lei municipal, que é o Código de Posturas, que permite o trabalho em domingos e feriados. Então, talvez o mais complexo, do ponto de vista de formatação, já está tranquilo. Porque essa lei já foi feita no passado. Já foi feita no passado, está tudo certo. E a convenção coletiva entre o Sincovarp, que é o sindicato patronal do comércio varejista, e os Sincomerciários, que é o sindicato dos empregados, já tem na convenção coletiva a permissão para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Né? Tem até uma regrinha lá e é importante que as empresas sigam essa regra. Mesmo assim, fica a preocupação de outras atividades e a crítica, né? A Associação Comercial Empresarial divulgou uma nota, a Federação das Associações Comerciais não só divulgou, mas está mobilizando bases federais para que haja, no mínimo, uma análise de impacto legislativo, né? Que não tem, na minha concepção, inclusive jurídica, essa portaria ela é ilegal. Por quê? Porque nós temos uma lei, a Lei 13.874, que é de 2019, que é do mesmo ano da portaria 671, e a lei diz claramente que quando você vai fazer uma lei, você tem que ter uma análise de impacto legislativo. Como é que isso repercute na sociedade? Né? Quer dizer, o ministro, por portaria, né? Que é um ato simples, um ato individual, ele vai lá e revoga, sem critério, né? Não tem critério nem nada. Ele revoga e, de repente, passou a ser exigido a convenção coletiva para atividade comercial aos domingos, por exemplo. Passou a ser exigido a legislação municipal ou a convenção coletiva permitindo o trabalho em feriados. Absurdo, absurdo. Nós temos que ter um projeto de Estado minimamente decente em que as coisas tenham estabilidade, em que as coisas funcionem com alguma segurança jurídica. E não é só para o empreendedor, para o associado da CE, não é só para ele. É para todo mundo, é para o empregado saber, é para a população saber. Porque se não pode trabalhar o empregado, como é que você funciona no supermercado sem empregado? O dono do supermercado vai lá abrir a porta e funcionar sozinho? Ele não consegue fazer isso. Ele vai ter que ter os empregados. Ele não pode abrir. Veja, não é que ele tem que pagar mais. Pela regra que foi estabelecida pela revogação da portaria 3365, ele não pode abrir, ele não pode funcionar. E aí, quer dizer, imagine a farmácia não pode mais funcionar, por quê? Porque o Ministério do Trabalho atendeu a reivindicação sindical e ainda que a convenção coletiva leve mais um ano para ser feita, porque já tem uma convenção coletiva vigente e que começou a viger agora em 1º de outubro, que é a convenção do comércio varejista, quer dizer, ela só vai ser revista o ano que vem. Nós vamos ter que sair correndo para fazer acordo coletivo de trabalho, vamos ter que sair correndo para poder fazer convenção coletiva, isso não existe. Não, sabe, é um verdadeiro absurdo. Então há uma mobilização, havia até uma promessa do ministro de pelo menos estabelecer um prazo para que houvesse as adaptações necessárias. Nem isso foi feito. Há uma promessa dele, essa promessa, que não foi cumprida. Né? Então, as empresas de atividades comerciais que não sigam a convenção coletiva do comércio varejista têm que estar atentas para verificar se sua empresa, se a sua atividade está prevista ou não na regra de funcionamento, né? Se ela é permitida ou não é permitida. Porque se ela não for permitida, a empresa fica sujeita a multa. E a Amanda perguntando aqui, doutor, como é que eu sei se meu comércio está resguardado ou não? Essa é uma informação importante. A primeira coisa, procure a sua assessoria. Né? Com certeza a Amanda tem ou um contador ou um advogado que a assessora
Se não tiver, ela tem um problema sério, recomendo que contrate com urgência. Eles têm condição de avaliar, né, qual é a atividade que a empresa se enquadra e, portanto, que a convenção coletiva se aplica. Então, eu procuro o contador, né, eu procuro o advogado que assessora. Se ela for associada da ACE, ela pode procurar a ACE aqui em Batatais, que a gente também consegue fazer essa informação para ela, e verifica, né, com base no CNAE, vai se identificar a atividade da empresa, verificar o enquadramento dentro da portaria e saber qual é a convenção coletiva aplicável e se nessa convenção coletiva existe já uma permissão para trabalhar aos feriados. Domingo não tem problema. Domingo já tem a lei municipal que permite. O problema é o trabalho em feriados. Isso. Regina colocando uma questão. E as empresas familiares, né, que são os próprios membros que tocam, né, caem nisso? A portaria fala sobre trabalho, né? Trabalho é a prestação de serviço por alguém contratado no regime da CLT. Então vamos pensar numa empresa familiar, né, em que todos são sócios da empresa, né, e eles que tocam a empresa, por exemplo, um pequeno comércio de mercearia, né? Se todos são sócios ou são da mesma família, ou seja, se não tem empregados, pode abrir normalmente. Aliás, todas as empresas podem abrir de acordo com aquilo que está no alvará de funcionamento, hein, gente? Vamos lembrar, são legislações superpostas aí, né? Uma coisa é a legislação da atividade. A legislação da atividade, no município de Batatais, você pode trabalhar em qualquer dia da semana, desde que o seu alvará de funcionamento permita que você trabalhe todos os dias da semana. Então tem que ter o alvará. Quem não tem alvará de funcionamento está irregular, precisa procurar a prefeitura para regularizar a sua situação e haver expedição desse alvará. Lá vai constar os dias e horários que pode funcionar. Para esse funcionamento, você não precisa de empregado. Você abre naqueles horários. Se você não tem empregado, não importa se é domingo ou se é feriado, você pode abrir normalmente. Agora, se você tem empregado, se a sua atividade depende dele para você abrir ao domingo, nos domingos e nos feriados, aí você tem que obedecer a regra que está na portaria 671, que foi alterada pela 3365. Aí tem que ver a atividade, né? Então, trabalhar em domingo, aqui em Batatais, todo mundo pode. Por quê? Porque tem a lei municipal que garante isso. Trabalhar em feriado, tem que ver na empresa se tem a convenção coletiva autorizando. Perfeito. A Amélia também com uma questão interessante. Como é que fica a questão do horário estendido, não é? Como a gente tem no comércio, etc. Essa portaria interfere nisso? Não, não interfere nisso. Se for dia útil, não interfere nisso. Ela interfere especificamente no feriado. Agora, nos próximos dias, deve ser divulgado o calendário de funcionamento do comércio no final de ano, né? Então, normalmente as lojas estendem o seu horário até às 10 da noite. O que precisa ver? Se o alvará permite. Se o alvará permitiu, não tem problema. Ah, mas meu alvará não permite. O meu alvará está que eu tenho que encerrar às 18 horas. Mas todo o comércio vai abrir às 20 horas. Vai à prefeitura e faz um requerimento para que esse horário seja expandido, né? Mas a tendência é que todas as empresas tenham essa possibilidade, até porque já é tradicional do município que o comércio funciona até mais tarde no final de ano, né? Rogério, colocando também uma questão importante, não é? Que independente de se pagar corretamente esses horários, etc., se tiver fora da portaria, terá problema. Independente de pagar. O que pode acontecer com a empresa nesse caso? Ela pode ser autuada, ela vai ser exigida uma multa dela, né? E mesmo que ela fique sujeita à multa, né? Pode chegar
Se houver uma denúncia ao Ministério do Trabalho, por exemplo, e o Ministério do Trabalho vier num feriado e fizer uma fiscalização, ele vai fechar o estabelecimento só naquele dia, né? Ele fecha o estabelecimento e aplica a multa, né? É importante que as pessoas entendam o seguinte: não é uma troca, não está trocando, olha, se eu pagar eu posso abrir. Não, a partir de agora, nestas atividades que foram limitadas pela portaria, se não houver autorização de convenção coletiva no feriado, tem que fechar. Não adianta pagar, tem que fechar. Perfeito. Então, atento a isso, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que está regular, que está tudo certinho, estou pagando, os funcionários concordaram, não é? Aí a gente tem que entender também que essa questão do acordo coletivo, né? O acordo coletivo não é os meus funcionários concordarem. Não, acordo coletivo, veja, existem 3 tipos de acordo que se faz para estabelecer parâmetros fora daqueles que estão na legislação. Tem 3 tipos de acordo. O acordo individual, que é o acordo entre a empresa e o empregado, ou a empresa e o grupo de empregados dela. O acordo coletivo de trabalho, que é o acordo entre a empresa e o sindicato dos empregados. E a convenção coletiva de trabalho, que é entre o sindicato que representa as empresas e o sindicato que representa os empregados, né? Quem é que pode regular o trabalho no feriado? Só por convenção coletiva de trabalho, né? Alternativamente, por acordo coletivo de trabalho. Ou seja, vai ter que ter uma negociação da empresa com o sindicato. Não dá para ter uma negociação da empresa diretamente com os funcionários. Perfeito. Então, atenção a isso. Aliás, a gente tem que ter atenção que é um diferencial que a reforma trabalhista trouxe. Ela ampliou as possibilidades das empresas negociarem com o sindicato. Ela ampliou essas possibilidades. Tem se falado muito, é uma frase feita que virou negociado sobre o legislado. É verdade, tem alguns direitos que podem, inclusive, ser transacionados para atender, claro, o empregado e o empregador e melhorar ali a dinâmica do contrato de trabalho, né? Um exemplo simples, por exemplo, a redução do horário de intervalo para meia hora. Pela lei, se for seguir a CLT, ele tem que ser de, no mínimo, 1 hora e no máximo 2. Para ele ser menor que 1 hora ou maior que 2 horas, ele pode ser feito mediante um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Convenção mais complicada. Mas a empresa, ela tem uma necessidade ali que, de repente, ela diminui para meia hora, porque, de repente, ela tem um refeitório na empresa. Então, o funcionário não precisa ir até a casa para tomar a refeição. Ele toma ali. Qual que é a vantagem que ele leva? Ele sai mais cedo. Mas ele tem uma desvantagem, ele descansa menos, né? Então, mas ele sai mais cedo. Ele vai ter um tempo corrido em casa maior do que se ele estivesse na empresa. Essa é uma das possibilidades de se negociar mediante acordo coletivo, né? Então, as empresas têm que estar atentas, né? O pessoal tem, às vezes, um receio, um temor, né, do sindicato. Não é assim. O sindicato é um espaço de diálogo. Tá certo? Nem sempre o diálogo está aberto, nem sempre as pessoas estão abertas a dialogar, mas existe a possibilidade. Então, acho que tendo uma boa conversa, uma boa intermediação e mostrando as evidências de que aquilo melhora a situação do trabalhador, não há nem razão para que o sindicato não faça o acordo, né? E é importante entender aí também, não é, que quando se pensa nessas demandas, se leva em conta justamente as características de cada espaço, de cada ambiente, não é? A gente vê muitas ações que se pensam de uma maneira para a capital e para a grande cidade e de outra maneira para o interior, não é? Então, tudo tem esse perfil aí, né? Exato. É para isso exatamente que existe a negociação.
a negociação individual com os empregados, que há grandes possibilidades, né? E a negociação coletiva. Ela existe justamente para você fazer essa adequação, né? Ela é uma norma que adequa a realidade, a legislação à realidade daquela empresa, daquela localidade, né? Em que não há tanta necessidade de você seguir rigidamente a legislação, né? Mas é claro, né? Seguir a gente tem que sempre seguir rigidamente, mas que você pode fazer os ajustes necessários mediante este acordo, tem um procedimento para isso, né? De maneira que você obtenha uma melhoria do trabalho para o trabalhador e para a empresa, e a melhoria local, né? Imagina, por exemplo, uma cidade que é uma cidade turística, eminentemente turística, e que precisa trabalhar até mais tarde, né? Pô, você não pode regular isso de uma maneira mais interessante, né? Precisa trabalhar os fins de semana, você não pode regular isso de uma maneira mais... Pode, mediante um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. E Vanessa perguntando, doutor, a gente tocou nesse assunto, né? Mas a partir de que momento que sai aqui a definição dos horários de comércio para o final de ano? Deve sair essa semana já, né? Já tinha um calendário. Eu não vou me arriscar aqui. Eu vi o calendário, só não me lembro das datas, com certeza agora. Mas eu acredito que a partir da segunda semana de dezembro, né? Ou da primeira semana, né? A semana começa, se não me engano, na quinta, sexta-feira, a partir do dia 5. Aí serão 3 semanas de horário estendido. Teremos o Natal Encantado, né? Também para ajudar a levar o pessoal para a rua, para poder também aproveitar a noite aqui durante esse período de dezembro, né? Mas salvo engano, segunda semana de dezembro. Perfeito. É importante destacar isso, né? Que sai essa normativa, etc., a respeito do final de ano, porém, o que a gente tem falado aqui do domingo e feriados, tem que ficar atento aí ao que reza essa portaria do Ministério e à sua adequação. Exatamente. O comércio varejista, por exemplo, esse comércio que funciona no fim do ano, ele está tranquilo, ele pode funcionar normalmente, né? Nós vamos ter que ficar atento a partir do ano que vem, a hora que essa convenção coletiva for deixar de viger, que a nova também tenha as configurações ali do trabalho aos feriados. E é muito importante, é uma orientação para as empresas do comércio varejista, que fiquem atentos à convenção coletiva. Por quê? Porque ela tem regras específicas de remuneração, né? De folga periódica aos domingos, né? De alimentação do colaborador. Então tem toda uma regra específica para trabalho em domingo e feriado. Tem que ficar atento lá para não só saber se pode funcionar, mas que, podendo funcionar, atenda ao que determina a convenção coletiva. Se não, fique irregular e aí fica sujeito a penalidades novamente, né? Também é importante a gente destacar, e é o que o Rogério coloca aqui, não é? Todas essas questões pontuadas aí, e também que anualmente agora isso vai ser revisto, não é? Porque se está na convenção coletiva e a portaria falar disso, mudou a convenção coletiva todo ano, muda a regra todo ano. Isso, Normalmente os sindicatos fazem convenções coletivas a cada 2 anos, né? Fazem com vigência de 2 anos, e no segundo ano faz apenas o reajuste das cláusulas econômicas, né? É importante que as empresas também participem da vida sindical, dos sindicatos patronais, né? Para justamente poder interferir na decisão que é tomada no momento da convenção coletiva. Tinha um problema que todo ano acontecia, e a gente tinha que negociar com o Sincovarp depois da convenção coletiva, né? As empresas de batatais, os supermercados principalmente, não gostavam de abrir, eles gostavam de fechar às sextas-feiras, na sexta-feira santa,
e abrir aos domingos, né? E na negociação coletiva ficou ao contrário. Era para abrir na Sexta-feira Santa e fechar os domingos. E a gente, sabendo disso, né, todo mês de janeiro a gente já entrava em contato com o Sincovarp e fazia uma cláusula específica, né, um acordo específico para Batatais, para poder adequar essa situação. Hoje está todo mundo seguindo a convenção lá de Ribeirão Preto, né? Mas é interessante, se a empresa participa da vinda sindical também, ela vai entender como é que é esse processo e ela pode interferir, participando das assembleias, né? Conforme for nomeando um diretor para o sindicato patronal e interferindo nas decisões, ajudando a interferir no processo decisório que vai levar à norma que se aplica a toda a categoria, não se aplica só ao supermercado, né? Mas se aplica a toda a categoria daquela atividade empresarial. Perfeito. E hoje a gente tem uma diversidade maior das categorias comerciais, né? A gente vê o quanto diversificou a estrutura de comércio, estruturas que contemplam várias funcionalidades, não é? Antes você tinha tudo muito bem delimitado, né? Hoje você tem supermercado que tem lanchonete, que tem choperia, que tem mais alguma coisa lá dentro, não é? As estruturas se confundem, né? Loja de conveniência com padaria, etc. E às vezes acaba tendo problema, né? Porque libera ou uma está tudo ok, a outra não. A gente tem duas questões interessantes que você colocou aí. Primeiro, né? Eu posso escolher meu sindicato? Não, não posso escolher o sindicato, né? A gente pode até falar de reforma sindical, há várias ideias. Há projetos de reforma sindical que deveriam ter sido, inclusive, votados junto com a reforma trabalhista e não foram. Isso está gerando problemas em várias circunstâncias, inclusive no problema da contribuição assistencial, que já foi falado aqui recentemente. Eu me lembro de ter visto os diretores do sindicato, dos metalúrgicos, falando da contribuição assistencial aqui. É algo que está gerando problema porque não foi feita a reforma completa, né? O que é importante saber, eu não posso escolher o meu sindicato. O sindicato está alinhado com a atividade, né? Existe um princípio que se chama princípio da unicidade sindical. O que eu tenho? Um sindicato para cada atividade dentro da mesma base territorial. Ou seja, qual que é a mínima base territorial? A mínima base territorial é o município, né? Tem sindicatos que abrangem vários municípios. É o caso dos Sincomerciários e do Sincovarp. Abrange aqui a região de Ribeirão Preto, várias cidades de Ribeirão Preto. Então, eles vão fazer a regra coletiva que vale para esta região, que é a base territorial. Como é que isso é definido? No momento da criação do sindicato. Existe um registro sindical onde está estabelecendo a atividade que o sindicato abrange e qual é a base territorial dele. Então, para aquele sindicato, naquela base territorial, eles fazem as regras. Isso é importante, às vezes, né? Por que a gente não pode escolher o sindicato? Por conta dessa regra. Uma das propostas de reforma sindical no Brasil é que você tenha sindicatos indistintos. Sindicatos passariam a ser núcleos de negociação, né? Um país que funciona assim é a Alemanha. Você tem 6 sindicatos na Alemanha, né? E eles negociam para qualquer atividade. E aí o que acontece? O empregado se associa a um sindicato, que pode ser um sindicato Nossa Senhora Aparecida. Qual categoria? Qualquer categoria. Então, um grupo de trabalhadores vai para aquele sindicato e aquele sindicato passa a negociar em nome daqueles trabalhadores. Qual o problema de aplicar isso no Brasil? Nós temos uma estrutura sindical montada há 80 anos e que funciona nessa regra, da base territorial e atividade. Então, é muito difícil você depois fazer a fusão desses sindicatos. Há uma série de interesses envolvidos nisso. Eu, particularmente, acredito que no Brasil, essa questão da escolha do sindicato, de você ter um sindicato que genericamente cuide de várias atividades, é muito difícil de ser implantado no Brasil.
se não impossível, justamente por causa da grande estrutura sindical que já existe montada. É a questão que você teria que desconstruir o que já está aí para fazer esse modelo novo, não é? E essa, de fato, é a dificuldade, porque você já tem uma estrutura de décadas de funcionamento, já é difícil fazer alterações, e a gente tem visto isso na própria discussão, né? Ainda mais transformar de um modo tão gigantesco. Exato, eu não acho possível e, para ser sincero, eu não acho viável. A estrutura funciona bem, né? Mas eu não acho viável nesse momento, né? O que se tem ampliado, é fato, tem se ampliado também a possibilidade de negociação direta do empregador com o empregado. Tem muita coisa que pode ser negociada diretamente, né? Um exemplo é o banco de horas, né? O banco de horas pode ser tratado diretamente entre o empregador e um empregado dele, entre o empregador e um grupo, um setor da empresa, entre o empregador e um grupo de empregados, ou entre o empregador e a empresa inteira. Ele tem algumas limitações, né? Não pode ultrapassar 6 meses, o acordo tem que ser muito bem amarradinho, o registro de banco de horas tem que ser muito bem feito, muito bem controlado, a publicidade disso por empregado também, mas é algo que pode ser negociado direto entre o empregador e seus colaboradores. Outras questões só podem ser negociadas com a intervenção do sindicato, né? Aí, então, a empresa vai ter que fazer a negociação. Essa adequação setorial, quando ela é para o segmento inteiro, para a atividade inteira, normalmente ela é feita por convenção coletiva. Por quê? São as regras que se aplicam a toda aquela atividade empresarial. E, quando precisa de ajuste, uma adequação específica para aquela empresa, para a realidade daquela empresa, e que exige a intervenção do sindicato, se faz mediante acordo coletivo. E Pedro, com uma questão interessante aqui também, doutor, como é que fica especificamente a questão nesse momento, né, pós essa medida, né? Se vê uma insegurança ainda relacionada ao Ministério do Trabalho com outras medidas que podem vir assim, de cima a baixo, ou não, depois disso, né, e as manifestações, acredita-se que vai dar uma estabilizada nas discussões? Bom, a gente sempre espera segurança, né? A gente sempre espera que se construa um arcabouço jurídico, um conjunto de normas que dê segurança e que sejam simples, né? Que sejam fáceis de ser executado. A legislação trabalhista no Brasil é um pesadelo, né? O cumprimento da legislação trabalhista é muito difícil, né? Apenas o custo, como é da tributária, o custo para você vencer a burocracia é muito grande, né? E nós não temos definitivamente um perfil liberal de relação de trabalho, né? Nosso perfil é um perfil tutelado, é um perfil mais social liberal, ou seja, há uma grande intervenção do Estado. E isso ocorre desde a Constituição, que tem toda uma gama de direitos que tem que ser respeitados, né? Que são, estão inclusive no conjunto das cláusulas pétreas da sociedade, são direitos fundamentais da pessoa e que são direitos que não podem ser transacionados, né? Quer dizer, você não pode transacionar que o cara receba 13º salário. Está na Constituição. Tem que pagar. Ele não pode optar, olha, ao invés de eu receber um 13º salário, eu prefiro receber, vamos dizer, o 13º é 1/12 da remuneração. O empregador não pode negociar com ele para falar, vou te pagar 20% a mais de remuneração em substituição do 13º. Não pode. Não pode. Nem por convenção coletiva, né? Ele tem que receber o 13º. Né? Férias, ele tem um limite para negociação de férias, né? Você pode negociar até 1/3 das férias. Dos 30 dias, 10 a empresa pode comprar, né? Os outros dias o empregado tem que descansar. E tem uma lógica para isso, para que ele tenha uma possibilidade de lazer, uma possibilidade de ter um tempo para, né, se dedicar a si próprio, cuidar de algum projeto pessoal, descansar, né? É por isso que tem repouso semanal remunerado,
também é inegociável. A cada uma semana, a cada período de 6 dias trabalhados, a pessoa tem que ter o 7º dia de descanso. Então, são regras que não podem ser mudadas. Isso é positivo, porque quando eu tenho uma regra que está certinha ali e está definida, beleza, vira custo, incorpora-se à atividade. Quanto a isso, a empresa não tem problema. Ela tem problema, claro, se o custo for muito alto, você reduz a viabilidade da empresa. Mas, assim, se você tem um complexo de direitos bem definido e amarradinho, ótimo. Agora, quando você tem uma capacidade de regulamentação infraconstitucional, como é a do Ministério do Trabalho, e essa regulamentação é exercida sem responsabilidade, e que me perdoe o ministro, eu acho que o gesto dele foi um gesto irresponsável, de mudar uma realidade estabelecida, estável, sem anúncio prévio, e criando uma complicação que não se resolve da noite para o dia e atrapalhando uma atividade que não vai só atrapalhar a empresa. Não é só a empresa que não vai abrir de domingo, de feriado, né? Isso atrapalha a população. Por quê? Porque ela poderia contar com acesso ao serviço nesses dias e não vai contar, né? Numa cidade, por exemplo, como a nossa, que é uma cidade turística, imagine que chega o turista no fim de semana, olha, o bar e o restaurante está fechado. Por quê? Porque chega no feriado, né? Está fechado por quê? Porque não tem convenção coletiva que permita. Isso não faz sentido, né? Quer dizer, a autorização já deveria pré-existir e é o tipo de coisa que não depende necessariamente de uma negociação coletiva, né? Ela pode ser negociada diretamente entre os empregadores e os empregados e tem respaldo na legislação para proteger os empregados disso. Nós não precisaríamos de estabelecer mais um nível burocrático, mais um parâmetro de legislação para poder fazer isso funcionar, né? Perfeito. Também é interessante destacar, não é, como a gente já falou anteriormente, o Pedro coloca, não é, como cada caso é um caso muito específico, é importante que as pessoas chequem os acordos coletivos relacionados a cada estabelecimento para não ter dor de cabeça. Exatamente, isso a gente repete, né? Não só para esse caso, mas para todos os casos. As empresas, os empresários devem estar atentos à convenção coletiva, porque ela estabelece, às vezes, regras que são diferentes das regras ordinárias da legislação. E aí, isso vincula a empresa, isso pode representar um ônus para a empresa, né? Se a empresa não seguir, por exemplo, há convenções coletivas que impõem o pagamento de cesta básica ou de vale-alimentação. Se ele não paga aquilo, isso vira um valor expressivo se o valor for alto. Por exemplo, imagine um vale-alimentação que seja de R$400 por mês, né? Isso ao final de ano, por empregado, são R$4.800. Então, e há convenções coletivas que estabelecem isso. Então, é preciso que o empregador, o empresário, fique atento, tanto para ele adequar o modo como ele contrata o empregado, o modo como ele, inclusive, anuncia, e às vezes é vantajoso. Por exemplo, o empregador que tem lá, o empregado que tem um setor, está num setor em que a convenção coletiva preveja que o vale-refeição tem caráter indenizatório. Isso fica mais barato para ele. Por quê? Porque ele não cobra, não incide as verbas previdenciárias e o fundo de garantia sobre esse valor. Não incide, ele não reflete sobre 13º e férias. Então, ele pode negociar com o empregado isso como parte do salário. Olha, você vai receber X de salário e X de vale-alimentação. Ele pode, de repente, aumentar um pouquinho o vale-alimentação, se houver espaço na convenção coletiva. Ele pode aumentar um pouquinho e pagar um salário menor, vai ter diferença ali no resultado da contribuição previdenciária. Vejam, gente, são exemplos genéricos, não vão implantando isso sem uma assessoria adequada do seu contador ou do seu advogado, né? Isso tem que ter alguém que saiba fazer o projeto para a empresa implantar, né? Tem algumas complexidades a serem vencidas ali.
Mas são mecanismos que facilitam a vida do empregador, né? Você tem uma regra clara, né? Segue aquela regra e a tua vida trabalhista não vai ter problema, né? Um grande número de ações trabalhistas são ajuizadas, não tem um número, poderíamos ver depois, né? Mas são ajuizadas por conta de descumprimento de regra prevista em convenção coletiva. Ou seja, isso lá na frente vai gerar um passivo trabalhista se não é seguido, né? E a Aline coloca aqui, não essa questão, não dessas regras também dificulta a vida do trabalhador, que muitas vezes contava com horas extras dessas atividades e que às vezes não vão ser realizadas. Não tem dúvida. Não tem dúvida, né? O empregado sabe que ele vai trabalhar no feriado. O feriado, normalmente, inclusive nos regimes de compensação, ele é calculado em dobro, ou seja, ou o empregado vai receber as horas em dobro, ou ele vai ter o crédito no banco de horas em dobro. Poxa vida, não é vantajoso você trabalhar 8 horas e descansar 16? Não é vantajoso você trabalhar essas 8 horas e ganhar o dobro da remuneração, né? É claro, não é confortável trabalhar no feriado, né? A gente sabe que tem muita gente que prefere, e justo com toda a razão do mundo, né? Descansar, estar com a família e fazer uma viagem, mas ele pode ser vantajoso. E a mudança repentina, claro que interfere em todo mundo. Para todo mundo, ele interfere para o empresário, ele interfere para o empregado e ele interfere para a comunidade. Ana Lúcia aqui também, né, parabenizando pelas colocações e pela importância do tema, e também colocando algo expressivo aqui de preocupação, né? A gente estava falando de outras possíveis mudanças, mas coloca isso, né? Se está uma convenção coletiva em vigor e dependendo do setor, a gente tem esse vácuo aí, como resolver se o sindicato patronal não se movimentar? Bom, as empresas podem procurar o sindicato dos empregados e tentar um acordo coletivo de trabalho. Perfeito. Né? É a melhor alternativa. Né? Porque para fazer convenção, o sindicato patronal tem que participar. Aí o caminho tá dentro do sindicato patronal, né? Se filiar ao sindicato e passar a integrar os núcleos de decisão do sindicato. Isso ajuda bastante. Alexandre, para, acho que sanar aí as últimas questões, né, e reforçar alguns dados, para esse empresário, para esse comerciante que está em dúvida, pode buscar também a C? Sim, aos nossos associados, né, já existe esse serviço disponível. Quem não for associado, associe-se. Né? Custa R$ 56 por mês, você tem uma gama de serviços e tem a possibilidade de ter acesso a uma entidade que realmente valoriza e procura melhorar a vida do empresário em Batatais. Perfeito. E é importantíssimo nesse momento ter respaldo, né? Eu acho que também é uma questão importante ter onde consultar com clareza. Cuidado com aquela opinião do amigo, do colega, que não sabe bem. Às vezes a regra para um não é a mesma para você, não é porque fulano fez assim que serve para você. Isso tem que ficar muito claro. Exato. Olha, toda empresa, a não ser os MEIs, né? E os MEIs têm que ficar atentos, porque MEI pode ter até um empregado. Ele tem que saber, tem que procurar a sua atividade, um contador ou um advogado que oriente. Mas, normalmente, quem não é MEI tem um contador que faz a contabilidade dele. O seu contador, normalmente, vai saber resolver o seu problema, vai saber entender ali qual é a convenção coletiva aplicável e se você pode ou não trabalhar no feriado, né? Ele sabe. Normalmente os contadores já fornecem essa atividade. Teve dúvidas? Procure um advogado, né? E para os nossos associados, repito, existe o serviço lá disponível na CE. Muito bom.
Alexandre, quero agradecer sempre aqui a participação conosco, deixar sempre o espaço disponível para você, para a CE, esperar aí, não é, que essa questão seja sanada o mais rápido possível, que a gente tenha cada vez mais clareza nessas discussões, que a gente não seja mais pego no contrapé, e fica sempre aqui o espaço garantido no programa para esse diálogo. Agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria poder estar aqui, discutir assuntos interessantes que interessam aos nossos associados, interessam à comunidade em geral. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos e uma boa semana.